capítulos mais assustadores da Grande Goiânia tem sido escrito pelas mãos desse homem. O vigilante, hoje com 28 anos, é conhecido no Brasil inteiro como Maníaco de Goiânia e aparece entre os 5 maiores matadores em série do país. Tiago Henrique Gomes da Rocha hoje se vê diante de uma longa maratona de julgamentos. É réu em mais de 30 casos de assassinato. Pelos 5 julgamentos que passou, o vigilante foi condenado. A soma das penas ultrapassa 100 anos de cadeia. E agora vem pedir perdão? Agora? Nós vamos ver o que ele falou antes. Porque o verdadeiro Tiago não é esse que sentou aqui agora, não, cidade. Toda a comoção popular hoje se transforma em questionamentos, em dúvidas. Realmente, quanto tempo o Tiago ficará preso? Por quantos julgamentos ele ainda passará? E qual é o futuro do serial killer? Hoje nós vamos conversar com o juiz que preside a primeira vara criminal de Goiânia, onde estão mais de 30 processos em que o Tiago é réu. Dr. GCI, obrigado por nos atender para falar sobre um assunto de tamanha repercussão popular. Agora, já a primeira pergunta. O senhor, como juiz e também como cidadão, como é que reage diante de uma situação como essa, de estar julgando um caso tão grande como esse? Nós nos deparamos às vezes com uma pessoa que, quando mata, são 2, 3, às vezes no máximo 4. Mas o número de 30, no meu entendimento e pela minha experiência, é um número grande. Primeira vez que acontece isso na minha carreira, em mais de 20 anos como juiz. E realmente estamos aí apurando caso a caso. Esses casos são apurados de maneira individualizada e se ele tiver que passar pelo crivo de um julgamento, nós teremos mais de 30 sessões do júri popular. Doente mental, pelo menos pela junta médica oficial do Tribunal de Justiça que estabeleceu um laudo, ele não é. Ele não tem perturbação mental, ele não tem doença mental, ele tem um transtorno antissocial de personalidade, que é a psicopatia. Pelo contrário, o laudo dando o Tiago como um psicopata não ameniza em nada uma pena em caso de uma condenação. Na primeira vara criminal de Goiânia, ele tem hoje em tramitação 34 processos, dentre vários que já foram julgados pelo júri popular, outros em grau de recurso. Enfim, nós temos hoje 34 mortes apuradas no primeiro tribunal do júri. Agora, lá na segunda vara criminal, ele tem mais 2 processos, e em Aparecida de Goiânia mais outro por homicídio, totalizando, portanto, 37. É um direito que o acusado tem de permanecer calado, permanecer em silêncio, até de se manter ausente da sessão do júri. Quem tem capacidade de aferir se pesa ou não para dar uma resposta são os jurados. Tecnicamente, nós temos que estabelecer os atos processuais de uma maneira muito unânime. Ou seja, cada caso é apurado de uma maneira individualizada. Nós não podemos fazer ali um mutirão e julgar o Tiago em 30 processos. Nós temos que verificar caso a caso. O Tiago, por maior que seja a condenação dele e as penas somadas,
ele só vai ficar 30 anos, porque qualquer conta que nós fizermos com a somatória de condenações, e caso elas ocorram, qualquer divisão que se fizer para uma progressão de regime, essa conta ela dá sempre acima de 30 anos. Então ele vai cumprir somente os 30 anos, caso seja condenado em todos. Falamos com o Dr. Gesseir Coelho de Alcântara, que nos recebeu, para tratar desse assunto. Essa foi uma entrevista exclusiva para o jornalismo da TV Goiânia.